Olá, turma do oitavo ano. Aqui é o professor Eduardo mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas remotas com um assunto novo essa semana, certo? E o assunto dessa semana será danças. Não sei se vocês já ouviram falar do que é dança, provavelmente sim. Vou falar um pouco do que é dança, das suas origens, do modo, da finalidade e da história da dança e a história da dança no Brasil, certo? E depois vou explicar atividades para vocês, de como vocês fazerem, certo? Para ficar bem simplificado, para vocês conseguirem fazer a atividade bem de boa. Aí, ok? Vamos lá. O que é dança para vocês? O que seria dança? Dança envolve música, envolve passo, envolve o quê? Certo? Vou falar agora para vocês o que é dança, o conceito de dança. A dança é uma manifestação artística que caracteriza-se pelo uso do corpo para realizar movimentos ritmados, ok? Geralmente com o auxílio de sons ou de música. Qual a diferença de som para música? A música é aquilo que já vem cantado, já vem com as letras. E som é por bater de palma, bater de pé, por bombo, certo? Para vocês não ter essa dúvida de som e música não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, ok? Essa é uma atividade que pode ser praticada por crianças, jovens, adultos e idosos, certo? A dança é uma coisa bem aberta que pode ser praticada por qualquer pessoa, de forma individual ou coletiva. Qual a origem da dança? A dança se divide em três origens. Qual a primeira? A dança folclórica, que é as danças folclóricas, as danças que vêm de origem de outros países e aqui a gente pega essa origem de outros países e transforma em nossa cultura, através da cultura das outras pessoas de outros países da dança, certo? As danças folclóricas ou típicas, quais são? Baião, frevo, catira e entre tantas outras. Forró, quadrilha, essas são danças brasileiras, certo? Nós estamos falando de danças do mundo, e também tem as danças étnicas. O que são danças étnicas? Danças de etnias diferentes. Tem o tango, tem o Fratanatyam, tem o Flamengo, que são danças de outras etnias, e entre tantas outras, certo? E tem as danças cerimoniais. Quais são as danças cerimoniais? Rituais indianas, rituais ubanda, rituais xamãs e entre tantas outras. Temos tudo isso aqui no Brasil também temos, certo? Qual é o modo que se pratica a dança? Qual é o modo de dançar? Falando tecnicamente. Tem o solo individual, a coreografia de solista no balé, sapateado, samba e entre tantas outras. Tem dupla, que é o forró, o tango, o bolero e entre tantos outros, certo? E tem em grupo, que é quadrilha, street dance, carimbó e entre tantas outras. E são os modos de praticar a dança. Solo, que significa individual, dupla, que são danças que é praticado com pares, e tem as danças em grupos, que são quadrilhas, street dance, carimbó, grupos de hip hop, entre tantos outros, certo? Me desculpem. Qual a finalidade da dança? Tem a finalidade erótica, polidense, cancan, striptease e entre tantas outras. Isso são características de dança, certo? Tem a cênica ou performática,
balé, ópera, balé, dança contemporânea e entre tantas outras. E tem as danças coreografadas, que são casamentos, debutantes, fit dance, certo? Qual a história da dança? Vamos lá. Vocês entenderam o que é dança? Entenderam a origem, o modo da dança? Vamos lá, repetir aqui. A origem folclórica, étnica e cerimoniais, certo? Modos de dançar, solo ou individual, é a mesma coisa. E dupla e em grupo, ok? Qual a finalidade da dança? Tem as danças eróticas, as danças cênicas ou performáticas e tem as danças coreografadas, certo? Agora vamos para a história da dança. Antes de desenvolver a linguagem oral, seria a linguagem oral, a fala, o homem utilizava a linguagem gestual para se comunicar, festejar e principalmente cultuar os seus deuses por meio da dança. O que seria cultuar os seus deuses? Tem várias origens religiosas dentro da dança, certo? Como na Grécia, antigamente eles cultuavam os deuses gregos, na Índia, na, na Arábia, nesses lugares fora, antigamente existiam essas mitologias, certo? Então eles usavam a dança para cultuar esses deuses, ok? Em algumas cavernas do período paleolítico, é possível encontrar de pessoas dançando, possivelmente em reverência a cultos místicos. Na história antiga do povo do Egito, Mesopotâmia, Roma e Grécia foram os primeiros a adotar a dança como expressão artística, certo? A Roma e a Grécia foram os primeiros a adotar a dança como expressão artística. No Egito, dançava-se em homenagem aos deuses, enquanto na Grécia a dança era uma forma de expressar seus mitos, ok? Com o passar do tempo, a dança foi ganhando outros sentidos. Na Grécia clássica, a dança estava relacionada aos Jogos Olímpicos. E no Império Romano, qualquer dança que não estivesse vinculada à igreja foi proibida. Somente no Renascimento a dança ressurgiu da forma pomposa e apreciada pela nobreza, certo? No século XV surgiu o balé nas cortes italianas. Preste bem atenção, no século XV surgiu o balé. Originários dos grandes bailes da rua, ficou conhecido como balleto. No século XVII, o balé saiu dos grandes salões e passou a ocupar palcos. Lembre, na leitura não confunda. Quando o balé surgiu, século XV. Quando os balés passou de salões para ocupar palcos, no século XVII, certo? Surgindo assim os primeiros espetáculos de dança. A dança no Brasil. Vamos lá. A história da dança no Brasil. Assim como a cultura, as danças brasileiras é fruto da influência de várias nações, principalmente europeias e africanas. As nossas danças que temos aqui no Brasil foi influenciada por várias culturas, principalmente por culturas europeias e culturas africanas, certo? Os primeiros habitantes do território, os índios, dançavam em rituais religiosos e em eventos cotidianos, certo? Também temos nossa origem da dança, pois os índios já existiam aqui no Brasil e já dançavam em rituais religiosos que cultuavam o quê? Cultuavam morte, doenças, nascimentos e entre tantas coisas. De forma geral, os tipos de danças no Brasil variam
de acordo com a região. O norte possui danças tradicionais como a marujada e o carimbó. A região nordeste é tipicamente conhecida pelo frevo, o maracatu e o forró. Já a região sudeste predomina o samba, o lundu e o pagode. Na região centro-oeste, o cururu, a polca de carão e o sertanejo, certo? São as danças mais tradicionais. Já a região sul teve grande influência europeia. Por esse motivo, na região predomina o fandango, a milonga e o chamamé, certo? Esses são os tipos de danças que predominam no Brasil. Essa é a história, um pouco da história da dança do Brasil, um pouco da história da dança do mundo, o que é dança, qual a origem da dança, o modo que se dança a dança e a finalidade da dança e o histórico, tanto o histórico no mundo quanto o histórico no Brasil, certo? Espero que tenham entendido aí. Vou agora explicar como fazer a atividade, que é bem curta e objetiva. Vocês assistindo esse vídeo e lendo o texto, vocês vão achar as respostas de letra. Lembrando que eu vou mandar esse vídeo junto com o arquivo PDF com o texto resumindo tudo que eu falei para vocês responderem a atividade. Lembrando também que não precisa copiar o texto no seu caderno, apenas as perguntas e as respostas. Depois que responder tudo, manda a foto no meu privado. E qualquer dúvida, eu estarei disponível para vocês, certo? Vamos lá. A primeira questão da atividade. Assim como a cultura, as danças brasileiras são frutos de qual influência? A resposta já está na cara. Você vai ler aí o texto e vai achar rapidinho, certo? E aqui eu também falei sobre quais influências as danças brasileiras têm. Desculpe. A segunda questão. Antes de desenvolver as linguagens oral, que seria a fala, o homem utilizava o quê? Também essa pergunta aí, a resposta está de cara no texto. Vocês vão achar rapidinho. Terceira questão. A dança é uma manifestação artística que é caracterizada pelo quê? Fácil, você vai ler a questão aqui, ler o texto, ver o que caracteriza a dança. Vocês vão, já no começo do texto, achar essa resposta. Já estou dando uma dica bem preciosa aí. Quarta questão. No século XV surgiu qual dança? Olhe que eu foquei lá quando eu falei qual dança surgiu no século XV para vocês não confundir. Leiam e prestem atenção no vídeo, certo? E a quinta e última questão, qual a origem das danças? Tem lá. Vou mandar o texto com o nome lá bem negrito, bem visível para vocês, origem. E ali vocês vão achar logo essa resposta, certo? Espero que tenham entendido o que é dança, sobre o histórico e sobre as danças que predominam aqui no Brasil, certo? Qualquer dúvida, chegue no meu privado que eu vou estar disponível para você. E até a próxima aula. Beijo e tchau.